Pronto, pessoal, voltamos para continuar. Vou tomar um chá aqui e continuar a nossa segunda parte, né? Falei que eu ia vir, né, na segunda parte, para a gente falar sobre o nosso tema. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? Qual foi? Lembra ou não? Eu tenho uma pesca aqui. Eu estou pescando aqui, tá, pessoal? Eu tenho uma pesca. Então, foi o quê? O que é o alinhamento vibracional? Então, o que é que a gente viu que é esse alinhamento vibracional, pessoal? A gente viu na primeira que todas, eu dei ênfase que todas as práticas religiosas estão buscando esse alinhamento, tá? Com essa energia universal, que é essa energia da vida, a energia Reiki, tá? Então, a gente viu que é um conceito fundamental em várias práticas espirituais e de bem-estar, que se refere ao processo de harmonização. Então, a gente vai buscar uma harmonização, né? As frequências energéticas de um indivíduo com seu verdadeiro propósito e desejo e a energia universal. Então, ele vai procurar se alinhar a isso aí, pessoal, tá? Porque, como é que se diz? Esse alinhamento é para que você entre nessa energia vibracional, que se conecte a uma energia elevada, uma energia universal que está aí, pessoal, tá? Por isso que a Bíblia, Deus está permeado em vários lugares, tá? Mas ele está naquele coração que se abre para receber essa energia, tá? Mas a energia que vem da fonte, a energia da vida, ela está permeando em todos os lugares, pessoal, tá? Agora, por que a gente não recebe essa energia da vida? Estamos recebendo a energia da morte por causa disso. Porque a Matrix enganou a nossa consciência e fez com que a gente caísse a nossa vibração aqui, tá? O primeiro que caiu nessa armadilha lá, a gente sabe da história, né? Foi Adão e Eva. Foi o primeiro a desconectar dessa consciência maior, dessa energia, dessa fonte que a gente conhece como Deus. Não é isso? Foi o primeiro. E aí é por isso que a gente já quando nasce aqui, nasce já desconectado dessa energia. A gente precisa se reconectar, reconciliar com a frequência divina. Por isso que tem lá o Ministério da Reconciliação, está escrito na Bíblia. Os apóstolos sabiam disso, tá? E é por isso que a gente tem que entrar agora, para agora essa energia formar um novo homem, fazer com que a gente vá crescendo e chegue à iluminação espiritual, para que a gente se torne um homem igual ao filho dele, o filho de Deus, o filho de que é Cristo, tá? Está escrito na Bíblia isso, pessoal. Tudo que eu estou dizendo aqui está escrito. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Aí a gente viu na primeira parte também que ele fala que a ideia central do alinhamento vibracional é que tudo no universo inclui o pensamento, a emoção, o corpo físico, é composto de energia que vibra em diferente frequência. Então, tudo é energia e estão vibrando aí em diferentes frequências, tá? Várias coisas aí no universo vêm dessa energia universal, mas que cada um está tendo uma vibração. Cada coisa aqui no universo, tá? Aí a gente viu também que o alinhamento vibracional e a sua está em harmonia com seu objetivo, quando uma pessoa está alinhada, né? Elevando com a energia universal. Então, você vai se alinhando com essa energia universal, que é a energia da vida. Alguns espiritualistas conhecem essa energia como a Reiki,
né? Uma energia reiki. Aí ele fala o que facilita a manifestação de experiência positiva e bem-estar geral. Então, se você está nessa frequência, as coisas vão ficar mais facilitadas para você. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala o conceito de alinhamento vibracional se baseia na premissa de que tudo no universo opera na frequência e vibração. Então, tudo está aí numa frequência e vibração. É uma música, né? Por isso que tem lá o Pitágoras, ele diz que o universo está tocando a música. É, pessoal, é cada coisa profunda, tá? A gente não entende. Mas por que a gente não ouve essa música, irmão? Você não ouve porque você tem que se conectar, tá? É igual você quer ouvir uma rádio, você tem que o quê? Sintonizar nas frequências que a rádio aí vai tocar a música. O universo está tocando a música, agora você está tocando em outra frequência. Então você está em outra música. Não tem como você ouvir. Tá, pessoal? Então, por isso que esse Pitágoras, né, falou isso. Aí ele fala: cada pessoa e cada objeto, pensamento possui vibração específica. Essa vibração pode ser influenciada ou ajustada. Então, de acordo com a frequência, ela pode ser ajustada. É por isso que a nossa consciência, pessoal, ela pode ser mudada, tá? Pensamento, nosso comportamento, a gente pode ser mudada. A gente tira isso pela gente, pessoal. A gente estava lá, preso lá na prostituta, na igreja prostituta, as filhas prostitutas, eu estava aí nessas filhas, tá? E eu tinha um pensamento, tinha, tinha um tipo de comportamento totalmente que não estava de acordo com a frequência da espiritualidade. Eu estava vibrando ali. Era uma vibração, eu estava vibrando. Agora, como é que se diz? Não era essa vibração que estava me levando positivamente para o bem-estar. Tá? Aí a gente viu também que quando a vibração de um indivíduo estão em desalinhamento, pode experimentar emoção negativa, doença física e obstáculo em sua vida. Então, se tiver desalinhado, é isso que acontece, tá? E é quase a maioria das pessoas, tá, pessoal? Quase a maioria das pessoas. Aí a gente viu na primeira parte que ele disse que, por outro lado, quando vibramos positivo, alinhado, né, com alinhamento, o indivíduo experimenta harmonia, saúde, realização e desejo. Aí a gente viu também que a frequência de uma pessoa influencia diretamente a sua realidade. É por isso que a Matrix não quer, tá, pessoal? Se você tiver positiva, você vai influenciar aqui positivamente. Então, aqui ele quer bagaceira, tá? Aí ele fala: no entanto, o alinhamento vibracional não é apenas uma questão de ajuste físico. Então, não é. Mas também envolver também um ajuste da mente, das emoções e do espírito. Então, vai envolver isso aí, ajustar seu pensamento, a mente, né? A emoção, então. Vai ajustar o seu espírito, o seu espiritual com Deus, tá? Aí o alinhamento, a gente viu que o alinhamento, o ajuste tem que ser consciente. Seus pensamentos, as suas, para que ele esteja em harmonia com frequência que você deseja atrair à sua vida. Então, você tem que ajustar. É isso que eu falei no primeiro bloco aí. Pessoas querem receber bênção. Você pergunta aí, pessoal. Se eu colocar aqui, venha para conseguir aqui a bênção, não sei o que tal. Venha, não sei o que. Aparece aqui um aqui, oh, eu quero uma bênção aí. Eu tô mal, eu tô ruim, irmão Samuel. Elas querem. Principalmente dinheiro que esses
da, da igreja prostituta fala, tá? Tá se prostituindo com dinheiro. Então, quando fala em dinheiro, todo mundo quer ir. É por isso que todo mundo está nessas igrejas se prostituindo junto com esses falsos profetas. Sinto muito, tá? Por quê? Eles querem, mas pergunta se eles querem mudar a vida deles. Querem mudar o pensamento, a maneira de ele vibrar. Eles não querem, pessoal. Eles não querem. Tá? Então, não vai receber essas coisas. Aí ele fala, isso pode ser feito através de várias práticas como meditação, uso de afirmação positiva, oração, né? E prática de gratidão. Então, pessoal, por isso que as pessoas querem receber bênção, mas não querem mudar, tá? Às vezes até uma pessoa que não está no grupo religioso, mas ela está ali andando numa frequência boa, praticando, andando. Então, ela é abençoada, tá? Porque é assim que funciona, pessoal. Não foi eu que criei isso, não, tá? É assim que funciona. Aí ele fala, quando uma pessoa está em alinhamento vibracional, ela se coloca em uma posição de receptividade. A energia positiva dos universos, as energias positivas do universo. Então, ela está receptiva. Por quê? Os chakras dela não estão desequilibrados nem bloqueados. Você viu no outro tema que eu falei que se a gente está com essa nosso chakra desbloqueado e desequilibrado, né? A gente não neutraliza, a gente não recebe a energia que vem do universo. Porque os canais, principalmente aqui o coronário, o frontal e o cardíaco, são que ligam a gente à espiritualidade. Então, se esses chakras estão bloqueados, pessoal, a gente está desconectado da espiritualidade. E muitos pensam que desconectado pensa que ele saiu de algum grupo, de alguma igreja. Não é verdade, tá? Aí vocês foram enganados aí há muito tempo, tá, pessoal? Por isso as pessoas que não querem falar a verdade para vocês. Eu sinto, mas aqui no meu canal você vai ouvir isso, tá? Aqui você vai ouvir isso, ou você toma consciência, ou então você vai para as prostitutas aí, vai? Você vai para algum grupo aí, tá? Então, você tem que estar receptivo. Então, quando uma pessoa está alinhada vibracionalmente, está tudo equilibrado, então, ela tem uma posição de receptividade. Então, ela vai ser receptiva, tá? As energias positivas do universo. Então, ela está receptiva à energia do universo. Aí, o que mais? Isso pode resultar uma série de benefícios, né, na vida da pessoa, incluindo melhora física, emocional, maior clareza mental e maior facilidade em manifestar o seu desejo e objetivo. Então, quando você está alinhado a essa energia positiva universal, tá? Aí o que é que a gente viu mais na primeira parte? Quando as vibrações de uma pessoa está em harmonia com seu desejo, ele se torna um imã. Você já viu imã de geladeira? É a gente, tá? A gente é um imã. Tá, pessoal? Nossa, pessoal, quantas coisas... Se eu estudo isso antes, tá? Eu não caía no laço do passarinheiro das igrejas, mas tá tudo certo, tá? Foi uma experiência lá, nessas prostitutas, nessas igrejas prostitutas, foi uma experiência para minha consciência, tá? Aí ele fala, para a oportunidade e circunstância que permite a realização de desejo. Isso não significa que todo sonho pode ser realizado imediatamente. Então, não é assim, tá? Oh, passe de mágica, agora seu sonho vai ser...
E é o que a maioria dessas igrejas prostitutas, esses falsos profetas, ele promete. Vai realizar na sua vida, então fica prometendo aí para vocês. E a maioria é com dinheiro, tá? A maioria fala aí com dinheiro que vai realizar seu sonho assim, de uma hora para outra, tá? Então, e vocês caem, porque vocês estão nessa frequência aí, tá, pessoal? De dinheiro atrás. Ah, eu quero, irmão Samuel. Vocês estão aí, tá? Estão vibrando aí. Aí ele disse: não significa que o sonho pode ser realizado imediatamente, mas alinhamento vibracional cria condição ideais para que a manifestação ocorra de maneira mais fluida, tranquila, né? E natural. Então, quando a gente entra nessa vibração, vai acontecer as coisas naturalmente, tá? Eu até cantei a música, né? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Não chore. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Tem aí o samba. Então, deixa acontecer. Então, quando você entra nessa vibração, como é? Vibrações, como é? Alinhamento vibracional, você cria essa condição de que você entra num fluxo, num fluido natural que vai acontecer. Tudo vai vindo ao seu tempo, tá? Não é assim, tá, pessoal? Como essas pessoas estão enganando vocês. Eu sinto muito, tá? Aí a segunda parte. Para alinhar a sua vibração com seu desejo e com a energia universal, é importante manter uma rotina e prática espiritual de autocuidado que eleva a harmonização suas energias. Então, como é que a gente faz para a gente nos alinhar essa vibração? É a minha pergunta que eu coloquei lá. E como nos alinharmos com essa frequência de harmonia? Então, ele fala aqui, ó, para nos alinharmos com seu desejo e com essa energia, é importante manter a rotina de práticas espirituais. Então, meditação, oração, né? Leitura, então, você tem que manter isso. E de autocuidado, então, cuidando da sua emoção, seu pensamento, tá? Que eleva a harmonização das suas energias. Então, vai elevar a harmonização. Então, você vai estar receptivo para sentir a frequência, a vibração da energia universal positiva. Aí ele fala, o alinhamento é um processo espiritual. Então, esse alinhamento vibracional é um processo espiritual, pessoal, para a nossa consciência. Ele envolve conexão profunda com o eu interior e com a energia divina ou universal. Então, a energia divina é essa energia universal. A gente vai entrar em conexão. Porque, pessoal, ninguém vê Deus. Você pode ir em qualquer religião aí. Você não vai ver Deus. Mas como é que você... Por isso que eu estou falando que é uma conexão. Como é que você se conecta a Deus? Aí o pastor coloca na sua cabeça que você só vai se conectar se você aceitar Jesus lá na igreja dele e se batizar na igreja dele. Outros a mesma coisa. Se você participar aqui do grupo, outros grupos a mesma coisa. Fala para você. Por isso que quando você sai, eles amaldiçoam você e dizer que você está desconectado. É uma maldade que está fazendo com as pessoas, tá? Essas prostitutas aí, tá? A mãe, principalmente, a igreja mãe, a prostituta mãe, e as filhas dessa mãe. Estão fazendo isso com as pessoas, tá? Mas não é isso, pessoal. Por quê? Ele fala que o alinhamento é um processo espiritual.
ela envolve a conexão profunda com seu eu interior e com a energia divina, né? Que o universal, que é essa energia universal. Muitas tradições ensinam que viver em alinhamento vibracional é viver em harmonia com o propósito divino. Então, você tem que viver com o propósito divino que Deus deu para você fazer. E que isso leva à realização espiritual e à paz interior. Aí, ó, são sintomas que você vai sentir se você está alinhado vibracionalmente, tá? São isso que você vai sentir. Aí ele fala, praticar o alinhamento vibracional ajuda a pessoa a sintonizar. Então, foi o que eu falei, é uma sintonia. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Você está no seu quarto aí, você medita a hora, você pode entrar numa frequência vibracional melhor, você pode sentir essa energia universal, essa energia divina, pessoal. Ela está permeando tudo. Mas por que você não está sentindo? Por que as pessoas não sentem Deus? Por que as pessoas ficam dizendo agora Deus não existe? Essas pessoas estão desconectadas. Ela tem que sintonizar, tá? Aí vai na igreja, acontece lá, vai nessas igrejas prostitutas, aí chega lá, não, tem um bocado de errado, não sei o que, Deus não existe, rapaz. Isso é tudo engano. Aí fica falando que Deus não existe. Tem um bocado de ateu, e tem umas até que vêm usar a Bíblia para provar que Deus não existe. Nossa, pessoal, é muito triste isso, tá? É muito triste eu estar falando isso aqui, mas, nossa, pessoal, a consciência da pessoa está totalmente desequilibrada, tá, pessoal? Porque não ensinaram o que é Deus, como se conectar com Deus, não ensinaram. Começaram a passar engano aqui, essas prostitutas, essas igrejas prostitutas, começaram a ensinar errado as pessoas. Teve muito aqui, ó, que vieram do meu canal, estava nessas igrejas aí, se prostituindo espiritualmente, tá? E não estava conectado com a espiritualidade. Veio se conectar aqui, pessoal. Porque começou a expandir, começou a entender o que é. Tá? Eu sinto muito. Então ele diz que ajuda a pessoa a se sintonizar com a sua verdadeira natureza e viver de acordo com o seu propósito, o propósito de vida, né? Mais elevado, no qual facilita o crescimento espiritual e o despertar da consciência. Então, quando você está nesse alinhamento vibracional, você está na verdadeira natureza sua, que é a natureza da gente é divina, a verdadeira nossa natureza, a nossa consciência, né? É divina, e a gente vai viver de acordo com esse propósito mais elevado, fazendo bem, amando o próximo, tá? Que são coisas elevadas, o amor, a alegria. Então, a gente vai viver nisso. Ele vai, no qual facilita o crescimento espiritual. Então, vai facilitar o crescimento da nossa consciência e vai despertar a nossa consciência. É por isso que a Matrix não quer que você se alinhe espiritualmente com a verdade, tá? Com Deus vivo, o Deus vivo, não o Deus morto, tá? Ele não quer isso, tá? Ele faz com que a frequência, ele embaralhou aí a Bíblia, ele criou confusão religiosa, tá? Para confundir você, para você não se alinhar com a verdade. Foi o trabalho deles, tá? E ele está conseguindo aí, porque muitas pessoas estão aí dormindo, tá? Mas com a ajuda de Deus, da espiritualidade, vamos despertar a consciência. Agora, você acha que
a matriz, os espíritos malignos estão satisfeitos aqui comigo, pessoal? Você acha porque agora que eu sou atacado, você entende agora por que a gente é atacado? Porque ele não quer que eu desperte a consciência, tá? Principalmente daqueles que estão em grupo religioso, eles não querem. Porque a primeira coisa que se você despertar a consciência, você vai sair dessas mães prostitutas e das filhas prostitutas. Essas igrejas aí estão se prostituindo por causa do dinheiro, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo. Agora, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa como é? Alinhamento vibracional? Será que a Bíblia fala? Você entendeu o que é o alinhamento vibracional? É o quê? É um processo de harmonização que a nossa consciência entra, que é uma conexão que a gente tem com a energia universal, com a energia divina, com a energia da vida, então com a energia de Deus, né? Então, será que a Bíblia fala para a gente confiar em Deus, se conectar com Deus ou não? A Bíblia não fala sobre isso, né? Entende, pessoal? É só a gente entender o conceito, tá? Só a gente entender o conceito. Aí ele fala, Provérbio 16, versículo 3. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, confia no Senhor. Confiar o quê? É você entregar, né? É estar aberto, confiar, se entregar. Então, se conectar a Deus, a essa energia. Confia no Senhor. Que a sua obra, então, seu trabalho, né? E o seu pensamento serão estabelecidos. Então, vai ser estabelecido. Vai acontecer. Mas primeiro você tem que confiar, entregar ao Senhor na mão o que ele tem que fazer, pessoal. Isso é você se alinhar com a espiritualidade. Está escrito na Bíblia. Mas por que os evangélicos não entendem isso? Porque não sabe, tá? Não sabe. Como é que você confia no Senhor? Ninguém vê aí, Deus. Como é que é o confiar no Senhor, pessoal? Principalmente para os evangélicos, tá? Como é esse confiar no Senhor? Você entende? Você entende porque a gente precisa estudar lá as coisas espirituais para entender o que a Bíblia está falando? Entende? Porque como é que confiar? Você não está vendo Deus. Como é que eu posso confiar em Deus, irmão Sumar? Entende? É você indo para a igreja todo dia, você está confiando no Senhor? É isso? Deixa aí nos comentários, tá? Aí, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, então, em Deus, né? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, então, segundo a vontade de Deus, não a sua, tá? Ele nos ouve. Então, o que João, né? 1 João 5,14 está falando aqui? Ele está falando, se você confia, né? Por isso que lá em Provérbios, confia ao Senhor as tuas obras e teu pensamento. Então, quando você confia o teu pensamento, deixa o Senhor trabalhar isso, né? Então, esta é a confiança que temos nele. Se você pede alguma coisa, não, mas não é qualquer coisa. Eu quero dinheiro, eu quero uma Ferrari agora, Senhor. Eu quero um apartamento, eu quero no melhor lugar, eu quero. É isso, pessoal, que esses camaradas estão ensinando para você. É isso. Segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus. Ele vai nos ouvir. Se for essa bobagem, essa ladaia, você estiver em outra frequência de ganância, de avareza com Deus, meu amor, Deus não vai ouvir sua oração. Então você não está no alinhamento vibracional. A Bíblia ensina, pessoal,
Por que essas pessoas não? Porque não tem conhecimento sobre isso, tá? Ah, o que mais, pessoal? Salmo 143, versículo 10. Vamos ler. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia com teu bom espírito por terra plana. Então, aí, ó, a terra é plana e os pessoal ainda fica procurando terra aí redonda aí, tá? Eu não sei onde eles acharam essa terra redonda aí, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Porque a Matrix está colocando coisas erradas na sua mente. É uma das coisas que estão erradas na mente da pessoa, que a Terra é uma bola redonda aí que está girando. É um engano. É um engano, e foi passado aí, tá? Aí ele fala, Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade. Por quê? Quando você está fazendo a vontade de Deus, você está andando no caminho, você está se alinhando com essa energia divina, essa energia universal, a energia que vem de Deus, que vem da fonte, você está se alinhando. Sem fazer a vontade de Deus, você não vai se alinhar, tá, pessoal? Esqueça. Aí ele fala, pois é meu Deus. Então, você é meu Deus, né? E aí o salmista pede ele, guia com teu bom espírito. Então, tem um espírito que vai guiar você por essa terra plana, tá? Não vai ser por terra redonda. Ou será que a terra é redonda, pessoal? Vai guiar você por terra redonda. Coloca aí nos comentários aí, tá? Aí, aí Salmos, Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, de dia e de noite, ele está praticando essa vontade de Deus, essa lei que está no coração dele. Aonde está a lei, pessoal? Está no seu coração. Ah, mas não é a lei lá dos 10 mandamentos, não? Sim, resumiu no seu coração, que foi amar a Deus com toda a tua força e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, todo Cristo pegou ali, ó. Só vou lhe dar dois para vocês cumprirem, tá? E aí? Porque 10 é muito, tá? Então, diminuir para você só 2, mas que quando você compra esses 2, verdadeiramente você está cumprindo os 10 mandamentos, tá? Então, não, a gente não pode estar numa frequência que anda segundo o conselho do ímpio, é de treva, né? Não se detém no caminho dos pecadores, então é uma frequência totalmente baixa, tá? Nem se assenta na companhia dos zombadores. Então, aqueles que estão zombando estão em outra frequência também. Pode ser até um ateu que está zombando, que Deus não existe. E aí, você vai ficar nessa frequência? Não pode, tá? Você tem que estar na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aí, 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja e de toda espécie de maledicência. Por que ele está mandando a gente se livrar disso, pessoal? Porque são energia baixa. Energia aqui. Então, se você começa a fazer engano, mentir, maldade, então, por isso que a prostituta, pessoal, os falsos profetas aí estão mentindo aí, estão enganando vocês, não estão na frequência, não estão alinhados com
a energia divina universal. Não está. Está fora. Está fora da espiritualidade. Então, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja. Então, nossa, eu participei de uma igreja, pessoal, que, nossa, o que tinha lá de gente que invejava lá o outro, tá? Isso dentro do que eles falam que é a igreja de Deus, que é a igreja das prostitutas, tá? Aquilo não é igreja de Deus coisa nenhuma, tá? Quanta inveja eu vi lá, pessoal. E toda espécie de maledicência. Então, se livre disso, se livre dessa frequência. E aí ele fala, como criança recém-nascida, então, criança recém-nascida espiritualmente, né? Deseje de coração o leite espiritual puro. Então, tem que ser um leite espiritual puro, tá, pessoal? Não pode ser manchado aí com engano, tá? Se você toma leite espiritual com engano, esse leite pode ser um veneno para matar essa criança aí, viu? E já tem matado aí muitas crianças aí espiritualmente, tá? Não tem conhecimento, né? Aí o cara lá, ô meu filhinho, toma esse leite aqui, ó. Aí você vai lá, o pastor, empurrando lá um bocado de coisa lá que tá com veneno. É gostoso, pastor, mas eu tô me sentindo mal. Porque você não tá tomando direito. Tome direito. Aí quando vê, morre. Morrer espiritualmente. Então, é uma morte espiritual que vai levar você a se afastar de Deus, tá? Isso são tudo metáfora, tá, pessoal? Então, Pedro usa aqui também uma metáfora. Ele disse, como criança recém-nascida, então, ele está falando que é criança que nasceu aqui na carne? Não, criança espiritual. Então, é uma metáfora. Desejo de coração, então, espiritualmente, né? O leite espiritual puro. Então, leite espiritual, gente, existe leite espiritual, pessoal? Então, é a mensagem que ele estava trazendo, a mensagem do evangelho das escrituras, o qual Cristo passou. Então, aquele era o leite puro. Para quê, pessoal? Para que, por meio dele, então, por meio desse leite, dessa conexão, cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que você provou que o Senhor é bom, você foi chamado para fora da prostituta, agora que você provou que o Senhor é bom, então comece a buscar esse leite, a trabalhar a sua espiritualidade, a se alinhar com Deus, para você crescer para a sua salvação da consciência, tá? Entende, pessoal? Você entende como a Bíblia está falando as coisas, mas só que não entende, tá? Lê lá, não entende isso, tá? Então, ele está falando da frequência que você tem que entrar, não ficar na frequência de maldade, de engano, tá? E ir por uma frequência e ir estudando a Escritura, lendo, se alimentando da mensagem que Cristo passou. A gente vai crescer, tá? E é para a gente crescer, porque para a gente não ficar criança. Porque tem muito aí que quer ficar como criança aí, na síndrome de Peter Pan, tá? Você já viu a síndrome de Peter Pan? É essas pessoas, tá? Aí o que mais que ele fala? 1 João 1, versículos 6 e 7. Se afirmamos que temos comunhão com ele, né, com Deus, mas andamos das trevas, né, mentimos e não praticamos a verdade. Então, ele já começou nessa estrofe aqui dizer que se afirmamos, tá, que temos comunhão com Deus, então estamos ligados à conexão com a energia divina, com Deus, e a gente está... Mas andamos nas trevas. Então, praticamos, mentimos, andando com maledicência, com inveja.
Então, estamos nas trevas. Você está mentindo. Está mentindo para você mesmo. Mentindo e não praticando a verdade. E você não está na verdade. Por isso, para que você entre nessa alinhamento vibracional, você tem que praticar a verdade, pessoal. Você tem que ser verdadeiro com você, com as outras pessoas. Se tem mentira, engano, é por isso que eu não faço aqui, tá? Eu vou enganar vocês por causa de algum dinheiro. Ah, vamos aqui fazer a campanha, enganar vocês. Isso, pessoal, é mentira. E eu vou torcendo, mentindo para mim mesmo. Aí vocês aí, por não ter conhecimento, vai lá e é o dinheiro, aí a campanha, aí fica aí. É o que os pastores estão fazendo. Prostituta isso, tá? Aí, se porém andarmos na luz, então, a luz é o que, pessoal? É energia. Você entende, pessoal? É por isso que a Bíblia é clara. Mas as pessoas do quê? Então, como é que a gente anda na luz, pessoal? Me diga aí, os evangélicos, coloca aí no comentário aí, como é que a gente anda na luz? Como ele está na luz, então, como Deus está na luz. Porque Deus é essa luz, essa energia aí. Temos comunhão um com o outro e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se a gente andar nessa luz de Deus, se a gente está em conexão, né, a gente vai ter comunhão um com o outro, e aí o sangue de Jesus Cristo, o Filho dele, né, o Filho de Deus, vai nos purificar de todo o pecado. Nossa, é muito forte, tá? Então, a gente vai entrar no equilíbrio, tá, pessoal? Essa purificação e a gente não vai errar o caminho. Então, vai purificar todo o nosso erro, a gente vai entrar em equilíbrio. É isso que a Bíblia está falando. Hã? Aí o que mais? 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus é fiel porque ele chamou a gente, tá? Despertou a nossa consciência, tirou a gente da meretriz, da prostituta, onde a gente estava, e chamou a gente para comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente tem que se conectar à energia crística. Ele é o nosso Senhor da nossa consciência. Então, vamos nos conectar a essa energia. É uma frequência. Você acha que você vai estar em Cristo quando você está numa igreja dessa? É um engano, pessoal. Foi um engano que foi passado para a gente, tá? Há muito tempo está esse engano e eu estou vindo aqui quebrando aqui esse engano, tá? Aí ele fala, João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, é claro, tá? É claríssimo, tá, pessoal? Olha o que Jesus está respondendo para as pessoas. Nenhum ali entendeu, tá? Todo mundo ali ficou voando, tá? É igual hoje também, todo mundo... O que é isso que Cristo está falando? Ele está dizendo que, respondeu Jesus, se alguém me ama e obedecerá a minha palavra, então, ele fica atento no que Cristo está... anda na frequência que Cristo está mandando, né? Meu Pai, então ele está dizendo, o meu Pai, que eu estou em conexão, o amará. Nós, então, os dois, o Pai e o Filho, né? Viremos a ele, então, viremos a essa pessoa e faremos morada nele. Então, você vai ser morada de Deus e de Cristo. Você vai entrar na frequência que Cristo. Mas se você obedecer a minhas palavras. Por isso que a gente tem que obedecer o que Cristo está falando, porque foi trazido por Deus, tá? É o Filho de Deus. Então, quando a gente obedece, começa a colocar a crer
naquilo que Cristo está falando, a gente entra nessa frequência, aí Cristo vem com o Pai fazer morada na gente. Então, a gente se torna a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Ele faz morada na gente. A gente está na frequência. Alinhamento vibracional. Tá, pessoal? É claro, tá, pessoal? É claro, mas não sei porque que os evangélicos, você vê que estão cegos, pessoal, não enxerga, tá? Aí ele fala, Efésios 3, versículo 16. Ora, para o que a partir dos seus gloriosos, para os seus gloriosos, ilimitado recurso, ele os capacita com força interior, por meio do seu Espírito. Então, é por meio do Espírito de Cristo, Espírito de Deus, que vai nos capacitar, porque a gente tem um recurso limitado, né? É a partir do seu glorioso, né? Ilimitado recurso, ele vai capacitar com força interior. Então, essa força vai vir interiormente, por meio do Espírito. Então, se é que o Espírito de Cristo e de Deus habita em você, porque a própria Bíblia fala, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. É claro, né, pessoal? É claríssimo, mas eu não sei por que as pessoas... Então, se você não está na frequência, não está obedecendo as palavras de Cristo, né? Você está fora, está fora. Não está conectado à energia crística, você não está conectado, tá? Porque você tem que estar ali observando o que Cristo está falando. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, então, é por meio do Espírito, né? Aí qual é o fruto do Espírito? Ele, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito Santo produz esse tipo de fruto em nossas vidas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, que é domínio próprio, né? Não há lei contra essas coisas. Então, por que não há lei? Não há lei. A lei que rege o universo, a lei não lhe pega, porque você está numa vibração elevada, pessoal. Quem está dando fruto do Espírito, tá? O Espírito está criando, você está dando fruto. Por isso que Cristo falou, tá? Se eu sou a videira, se você permanecer conectado a mim, a videira, né? Que é Cristo é a videira. Se você está conectado a mim, vocês são ramo. Você está conectado à videira, você vai dar os frutos. Então, por quê? Porque você vai ter os nutrientes. Porque você viu o ramo dar o fruto sem estar conectado à videira? Não existe isso, tá? Então você não vai dar o fruto de paz, de amor, de alegria. Então são outros frutos aí, pessoal, que você vai dar. Não esse fruto que vem do Espírito. É claro, pessoal. Por que as pessoas não entendem isso? Porque tá cega espiritualmente. Por isso que Cristo falou, sem mim. Então, se você não tiver conectado na frequência minha, sem mim, você não vai poder dar o fruto. Você sem nada poder fazer. Então, você não vai poder fazer nada, não vai dar o fruto que é do Espírito. Você não vai dar. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está escrito na Bíblia. O interessante é isso, que está escrito, mas a pessoa não percebe. Aí, 1 João 1,5. O que é que ele fala aqui, pessoal? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciando, que Deus é luz. Luz é o quê, pessoal? A luz aqui, ó, tem que ter energia. Então ele está falando que Deus é energia, pessoal. Deus é luz e não há trevas nele. Então não tem trevas, porque Deus é a luz.
Não existe. Tá? O apóstolo, tá? João tá falando isso, tá? Eu não sei porque que as pessoas estranham, tá? Então, ele fala, esta é a mensagem que dele ouvimos, né? Ouviu de Cristo e vos anunciamos que Deus é luz, tá? E não há nele treva alguma. Então, não existe treva em Deus. Só existe luz, tá? É luz o qual a gente tem que se conectar. Se a gente se conectar a essa energia, a essa luz, a gente é luz também. Agora, se separarmos da luz, a gente se torna trevas. Entendeu agora, pessoal? Por que que Cristo é a luz do mundo? Porque ele estava conectado, ele é o Filho de Deus, ele estava conectado a Deus, que Deus é luz. Por isso que ele é a luz do mundo. Então, se nós conectarmos a Cristo, nos conectamos a Deus, a gente também vai ser uma luz aqui. Não, e aí a Matrix, não, luz aqui, não. Apaga aí, apaga essa luz desse camarada aí, tá? Não, 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 não. Entende, pessoal? É isso que está acontecendo, tá? Não estranhe, tá, pessoal? Se você verdadeiramente é espiritualista, é um cristão que está conectado, está no alinhamento vibracional, está conectado a Deus, à espiritualidade, não estranhe de ser atacado, tá? Você vai se atacar porque querem tirar sua luz, seu brilho espiritual. Quer tirar o seu brilho de você para você não brilhar aqui, não manifestar os bons frutos elevados, tá? Ele quer impedir isso. É o trabalho deles, tá? A gente não pode fazer nada. A gente está num ambiente aqui de treva, hostil. Tá todo mundo aí nas trevas, tá? E a gente tem que entender isso, tá, pessoal? Saber lidar com essa situação. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Por mais um trabalho aqui da espiritualidade. A gente estudamos aqui, tá? Espero que vocês assistam e se deliciem aí com esses ensinamentos, tá, pessoal? Graças a Deus. Agradecer a vocês aí pela visualização, viu? Obrigado pelo like, pelo... Como é que se diz? O comentário aí, tá, pessoal? Obrigado. Agradecer a vocês, a espiritualidade, a Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!